Quero saudar a todos com a paz do Senhor, convidar a todos para, juntamente comigo, se colocar em pé. E abrir as nossas Bíblias Salmo 23, Salmo 23, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Todos os que encontraram, podem dizer amém? Amém. Vamos fazer a leitura do texto bíblico, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Versículo 2, toda a igreja. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos e oremos ao Senhor nesse momento. Pai, Deus de infinita graça, Deus de infinita bondade, nós te louvamos, Senhor, porque tu tens sido bondoso para conosco. Nós queremos te honrar, te exaltar nessa noite, e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, queremos que o Senhor fale de maneira, Pai, suave aos nossos corações nessa noite, que possamos sair daqui edificados pela tua palavra, e que aqueles que estão nos assistindo pela internet possam também, Pai, ser consolados, edificados e exortados ao ouvirem a tua palavra nessa noite. Meu Deus, sê conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Quero convidar aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas enquanto nós estudamos um pouquinho da palavra do Senhor nessa noite. O Senhor vem ministrando ao meu coração uma palavra durante essa semana passada e essa que iniciou. Esse texto do Salmo 23, que é conhecido por muitos como o Salmo do Pastor, e nós refletiremos de maneira especial sobre algumas coisas que se destacam aqui. Esse salmo é um salmo atribuído a Davi, como todos conhecem, e é notório que o rei Davi foi uma pessoa de bastante experiência no campo e de bastante experiência com as ovelhas, como pastor. Afinal, nós sabemos que o momento em que o Davi
foi chamado para ser ungido rei de Israel na casa de seu pai Jessé, ele estava justamente no campo, apacentando as ovelhas de seu pai. E Davi foi um exímio pastor de bastante experiência com o rebanho, e não sabemos a data exata em que esse texto foi escrito. Alguns sugerem que esse texto tenha sido escrito quando Davi ainda era jovem e provavelmente estava apacentando as ovelhas, e então escreveu esse salmo em algum momento durante o dia, ou quem sabe até mesmo durante a noite. Mas outros acreditam que o momento em que Davi escreve esse salmo já foi um momento posterior, no qual ele já exercia o seu ofício de rei, e provavelmente começou a se lembrar dos dias, da época em que ele apacentava ovelhas. Independente do momento ou da época em que este salmo tenha sido escrito, o que se destaca para nós nesse início é que ele revela profundamente a alma de alguém que está vendo em Deus o cuidado de um pastor. E eu quero começar já com vocês, fazendo uma análise, uma leitura do versículo de número 1, que é tão repetido, mas muito pouco pensado. As pessoas citam bastante, mas acredito que meditam pouco no Salmo 23 e nos versículos que aqui se encontram. O primeiro versículo, ele começa com uma afirmação na qual o salmista Davi olha para o Senhor, o Rei, o Deus de Israel, e o chama de seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu quero começar dizendo que existe um sentimento de propriedade quando o salmista usa esse termo. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. E mais adiante, quando nós formos falando um pouco sobre as características das ovelhas, do cuidado pastoril, isso vai ficando mais claro. Mas quando a ovelha tinha por perto seu pastor, e nós vamos descobrir nessa noite que a ovelha conhecia o seu pastor através de algumas coisas que nós vamos descobrir quais eram. Mas quando a ovelha, um dos animais mais temerosos que existem, quando ela estava próxima do seu pastor, ela ficava tranquila, ela ficava segura, ela ficava despreocupada. A ciência já descobriu que a ovelha, ela não tem um campo de visão de longo alcance. O campo de visão da ovelha, até onde os seus olhos conseguem enxergar, é muito pequeno. E existem vários animais no campo, vocês já devem ter visto, apesar de alguns ainda não terem visitado o continente africano. Nós temos aqui o irmão Valdenor, que já visitou. Mas se você for a alguns lugares no continente africano onde
existem alguns animais que estão sempre à beira do perigo de animais selvagens, você percebe que vários desses animais estão sempre se alimentando e sempre olhando para cima de vez em quando. E à medida que esses animais percebem o perigo ou desconfiam do perigo, muitos e diversos animais que fazem assim, correm. Não é o caso da ovelha. Para começar, eu já disse que a ovelha ela tem um campo de visão muito pequeno. E mesmo já enxergando pouco, deveria fazer da ovelha um animal mais preocupado ainda, já que eu enxergo pouco, então eu devo ficar mais atento ainda ao perigo, olhando para cima, olhando para ver se tem perigo por perto, mas não. Quando a ovelha ela está perto do seu pastor, ela simplesmente começa a pastar, olhar para baixo e ela não olha para mais nenhum lugar. Motivo pelo qual o pastor tem que estar sempre atento, sempre olhando, sempre vigilante, porque a ovelha não percebe o perigo. E ele é que tem a capacidade de olhar mais longe, de perceber o perigo e de defender. É provável que um animal como um lobo, ou até mesmo um leão, ou até mesmo um urso, chegue pertinho da ovelha, e a ovelha só perceba a presença desse animal quando ele já estiver muito próximo. Como já disse, porque ela não enxerga muito bem, e porque ao pastar ela se despreocupa e fica segura, confiando no seu pastor. Parece que é esse sentimento que o salmista começa a exalar nessas lindas e poéticas palavras que ele vai escrevendo no Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. Se para qualquer ovelha ter um bom pastor é sinal de segurança, porque o bom pastor ele está sempre vigilante, ele está sempre atento. Quanto mais importante ou interessante é ter o Senhor como nosso pastor, porque segundo um outro salmo, ou contido lá no Cântico dos Degraus, o Salmo de número 121, o Senhor não dormita, o Senhor não deixa de cuidar de nós a todo momento, os seus olhos estão sobre nós, cuidando de nós a todo instante. Mas o versículo de número 1 tem uma segunda parte, que é mal interpretada ou mal entendida, e diga-se de passagem que às vezes até mal traduzida. É que algumas versões trazem a expressão, e nada me faltará. E quando a gente lê esse texto, e nada me faltará em português, a ideia que a gente tem a princípio é de que não vai faltar nada para nós em momento nenhum. A ideia que a gente tem inicialmente é de que nunca vai faltar nada. É de que nunca vai faltar a saúde, é de que nunca vai faltar o pão. A ideia que a tradução, como está escrita, traz numa olhada simplista, é que não vai faltar a carne, é que não vai faltar o lanche, é que não vai faltar o dinheiro, é que não vai faltar o conforto, é que não vai faltar a veste, é que não vai faltar nenhuma das coisas das quais nós temos necessidade. Mas a pergunta é: será que é isso que o salmista quer dizer quando ele escreve esse salmo?
E eu pergunto para você, seja sincero comigo, em algum momento na sua vida cristã, já lhe faltou alguma dessas coisas que eu acabei de citar? E aí? Será que o texto está errado? Não. A interpretação e às vezes até a tradução dele é que não está exatamente correta. Eu já falei disso aqui em outra terça passada, não exatamente a passada, mas em outra terça aí para trás. É que se você for fazer a leitura desse texto no original, no texto hebraico, a melhor tradução seria exatamente a seguinte: o Senhor é meu pastor, em nada me faltará. Ou, o Senhor é meu pastor. Aí agora uma outra sentença: não me faltará. Essa seria talvez a tradução a partir do hebraico mais aproximada. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Quem não faltará? Quem não faltará? Toda igreja, quem não faltará? Aí sim. O que o salmista está tentando dizer é que o Senhor é o seu pastor, e que o seu pastor não lhe faltará em momento nenhum. E aí, meu irmão, pode faltar saúde, sim ou não? Pode faltar o pão, sim ou não? Pode faltar o dinheiro, sim ou não? Pode faltar a bonança, sim ou não? Pode faltar a segurança e você ser assaltado por aí, sim ou não? Mas o Senhor não lhe faltará, mesmo em adversidade, não lhe faltará o Senhor. O Senhor é o nosso pastor, e o nosso pastor não nos faltará. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos certeza de que ou passando pela prova, ou passando pela adversidade, ou passando pela bonança, ou passando pela falta, ou passando pela tristeza, ou passando pela alegria, o Senhor está sempre do teu lado, o Senhor está sempre com você, o Senhor está sempre dizendo: meu filho, eu estou aqui para cuidar de você, para fazer prover. E muitas vezes na vida cristã, o Senhor Jesus nos permite passar por momentos assim. Isso aconteceu com o povo no deserto do Sinai, indo para a terra prometida. E por que o Senhor permitiu faltar água? Por que o Senhor permitiu faltar alimento? Por que o Senhor permitiu faltar tanta coisa naquela viagem? Por quê? Por quê? Por que o Senhor permite que falte alguma coisa na sua vida? Por que o Senhor conduziu o povo de Israel por um caminho completamente tenebroso? Olha, quando o povo estava saindo do Egito, se o povo fizesse a rota mais próxima, indo ali pelo cantinho, depois indo pela Fenícia e chegando até Israel, é uma viagem que dura pouco tempo. Hoje de carro se faz aquele trajeto ali em poucas horas, chega nem a 2 horas se faz aquele trajeto ali. E o povo passou quantos anos? Porque Deus não conduziu o povo pela rota mais fácil. Mesmo sendo um número grande, o povo podia fazer aquilo ali tranquilamente. Olha, 4 dias é demais.
40 dias, tá bom, dava para chegar, porque considerando que era muita gente que acampava, que andava poucos quilômetros por dia, mas olha, estourando 40 dias, estava lá. Mas em vez de ir para lá, o Senhor conduziu o povo para baixo, para a península do Sinai. Olha, Israel está para cima, o povo sai daqui, em vez de ir para cima, vem para baixo, para a península do Sinai. Por quê? É porque é na dificuldade, meu irmão, que o Senhor ensina o cristão a viver pela fé. É na prova, meu querido, que Deus ensina o crente a viver dependendo dEle. É na dificuldade que Deus ensina o homem a viver confiando nele. O povo tinha visto um milagre enorme, mas o povo ainda não confiava em Deus. O povo estava descrente, o povo estava murmurante, o povo estava a todo momento desacreditando do projeto de Deus, dizendo que o projeto de Deus era um projeto falido. Olha, era melhor ter ficado no Egito do que vir para morrer de fome. Esse projeto não vai dar em nada, a gente vai morrer aqui, Moisés. Em outras palavras, o povo estava dizendo para o Senhor que o cuidado do Senhor, que o projeto do Senhor para com eles era um projeto falido, que não tinha vigor e que não ia durar muito e que o povo ia perecer. Ora, Moisés, tu nos tiraste do Egito para fazer perecer, morrer aqui no deserto? E tem momentos na nossa vida cristã que nós agimos da mesma maneira. Nós achamos que Deus nos salvou, ou que Deus nos tirou do pecado, ou que Deus nos abençoou, que Deus nos agraciou para perecer na vida cristã, e nós fazemos orações, ou na hora da dificuldade até ficamos chateados, e às vezes agimos como o povo de Israel. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido: o projeto de Deus não pode ser frustrado, o projeto de Deus não poderá ser frustrado. Deus jamais tirou o povo do Egito para fazê-lo perecer no deserto. Deus tirou o povo do Egito para fazê-los herdar a terra prometida. Deus salvou você para fazer você herdar a Canaã celestial. Deus chamou você das trevas para a maravilhosa luz. Deus quer que você aprenda a confiar nele. É por esse motivo que antes de nos conduzir para a Canaã celestial, Deus nos permite passar pelo deserto. Deus nos permite nessa caminhada sobre esta terra passar por dificuldade. E eu quero dizer uma coisa para você: não é fácil passar pela adversidade, mas é na adversidade que nós podemos visualizar o milagre do Senhor. É na adversidade que nós visualizamos o milagre que Deus prepara para nós. Ah, meu irmão, se não faltasse a água para o povo não veria o milagre da água saindo da rocha. Ah, no Egito, no lugar da bonança, não é lugar de ver milagre. O lugar de ver milagre é na hora da adversidade, é na hora da prova, é quando o cristão confia em Deus e o Senhor opera o milagre. E eu não estou dizendo isso fazendo apologia à pobreza, eu não estou dizendo isso fazendo apologia à miséria, ou fazendo apologia à adversidade, de maneira nenhuma. A adversidade não é algo que nós devemos buscar, mas quando ela vier, nós não devemos murmurar e nem rejeitar, porque Deus tem um propósito com ela. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos fazer depender dele. Ele quer nos mostrar uma coisa somente. Quando Deus permite que nós passemos pela adversidade, Deus quer mostrar essencialmente apenas uma coisa: é que Ele está cuidando de nós. Mas o versículo de número 2 nos diz: me faz repousar em pastos
Quem ainda não visitou Israel, pode ter a oportunidade de ver imagens pela internet. Você pode entrar no site de pesquisa, o Google, e ali você pode digitar algumas palavras como Israel, deserto da Judéia, e etc, e etc, e etc. Mas se você fizer essa busca aí, ou de repente folhear o álbum de fotos de alguém que foi àquela terra, você vai perceber uma coisa, especialmente ali pelaquela região de Belém, pelo deserto da Judéia mais embaixo, ali perto de Jerusalém, mais para o outro lado, você vai perceber que em toda a extensão daquela terra, existe de um lado uma cadeia montanhosa, existe mais do outro lado um vale, que é chamado de Vale do Jordão, e mais para o outro lado do Vale do Jordão, existem também outras montanhas, e logo depois dessas montanhas existem as planícies, que já fica na direção do mar. Então a terra, dá para você ter uma ideia na sua mente, que toda a terra de Israel, ela é cheia de altos e baixos, desertos, montanhas, penhascos. Logo eu já estou dizendo para você que toda a faixa da terra é montanhosa de um lado, tem um vale bem no meio, e do outro lado tem mais montanhas, e mais à frente tem as planícies. Então, encontrar um lugar de pastagem nessa região não era fácil, porque tem muito deserto. Não é o deserto de muita areia como nós conhecemos, aquela areia branca que você pode ver nos lençóis maranhenses. Não, não é aquele tipo de deserto. É a terra seca mesmo, avermelhada, seca. E quem cuida de um rebanho, meu irmão, de ovelhas, precisa encontrar um lugar para quê? Um lugar de pastagens para alimentar o rebanho. Então, geralmente, não era muito próximo os locais onde havia oásis ou onde havia pastagem. E geralmente, o pastor de ovelhas, ele acordava bem cedinho. E aí, quando eu falo cedinho, não é 7 horas, não é 6 horas, é mais cedo ainda. E conduzia o rebanho pelo deserto, até chegar do outro lado, ou até chegar num lugar onde havia pastagens. Por que ele saía muito cedo? Para que a ovelha não caminhasse no sol escaldante, porque a ovelha também tem um vigor limitado. De forma que ele saía eventualmente do aprisco, levando as ovelhas, às vezes até atravessando o deserto, para chegar num lugar onde havia pastagem para essas ovelhas. Essa caminhada não era uma caminhada por lugares verdejantes, não era. Essa caminhada não era uma caminhada por lugares assim, bem retinhos, não era. Essa caminhada, ela passava por penhasco, descia penhasco, passava por montanhas, passava por deserto, passava por região seca, até chegar num lugar onde as ovelhas iam passar o dia pastando. Então ele acordava cedo, antes do sol nascer, e ele ia conduzindo o seu rebanho. Quando o rebanho chegava ao local que ele ia pastar, o rebanho já estava o quê? Cansado.
E aí, do que o rebanho precisava? Cansado precisa de quê? De descanso. Parece que o salmista está tendo essa imagem em sua mente dos momentos em que ele conduziu o rebanho pelo deserto, pelos lugares ermos, pelos penhascos. E ele está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, não me faltará, e Ele me faz deitar em verdes pastos. A imagem que o salmista tem em sua mente é de um Deus que está cuidando, está guiando o salmista nessa trajetória cristã, e na hora que o cristão está precisando de descanso, o Senhor faz ele deitar em pastos verdejantes e diz: meu filho, descansa a tua alma, é hora de descansar no Senhor, porque o Senhor está com você, o Senhor é o seu pastor, e Ele sabe quando você precisa de descanso. Eu quero dizer uma coisa para você: a vida do cristão não é só descanso, mas a vida do cristão tem adversidade. Agora, quem disser que a vida cristã é só adversidade, também está equivocado, porque a vida cristã, ela não é só adversidade. O Senhor permite que você passe pela prova, sim, mas em alguns momentos Ele chega, quando Ele vê que você está no seu limite, e que você não aguenta mais, e que você já derramou as lágrimas suficientes, aí Ele chega para você e diz: meu filho, agora descansa, deita-te aqui, e contempla a vitória que está preparado para você. Meu irmão, Deus faz isso com você, Deus faz isso comigo. Ele te conduz, Ele vai caminhando, Ele vai à sua frente, mas quando chega num determinado lugar, Ele faz você descansar, Ele faz você repousar. Pastagens verdejantes, pastagens verdes. E eu descobri que as ovelhas, elas fazem seleção até de pasto. E o pastor as auxilia nessa escolha, e o pastor sabe quando o pasto é de qualidade, quando o pasto não é de qualidade. A Bíblia diz, em 1 Crônicas, no capítulo de número 4, e no versículo de número 39, 1 Crônicas, capítulo de número 4 e versículo de número 39, assim: e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Versículo 40. E encontraram muitas pastagens boas. 1 Crônicas 4 e 40. Numa região vasta, pacífica e tranquila. Quem de vocês pode ler a versão que vocês têm do versículo de número 40? A parte A. Então, essa terra descansada, na verdade, a tradução em NVI traz: encontraram pastagens boas, numa região vasta, pacífica e tranquila. Agora volte para o Salmo. Por que que o melhor lugar para a ovelha é um lugar tranquilo? Quando ela atravessou o deserto, por que que o melhor lugar para ela é um lugar tranquilo? Eu já disse no início que a ovelha é um dos animais que mais tem medo. O que faz a ovelha não sentir medo é a segurança e a presença de um pastor que ela conheça. Mas a ovelha é muito temerosa. A ovelha é tão temerosa que, se você conduzir um rebanho para um lugar onde as águas sejam correntes,
E você já ouviu que águas correntes fazem barulho? Águas de cachoeira fazem barulho. Águas com bastante correnteza fazem barulho. Mas a ovelha, ela é tão temerosa, que se ela for conduzida para um lugar onde as águas sejam agitadas, ela nem sequer se aproxima para beber água. E ela é capaz de morrer de sede perto de água. Mas o texto está dizendo que esse Senhor, que está conosco na hora da adversidade, Ele nos conduz a águas tranquilas, a um pasto verdejante, a um lugar tranquilo. E eu já disse aqui que existe diferença entre pasto bom e pasto ruim. E a ovelha, ela tem que estar se alimentando do bom pasto. Sabe qual é o problema, meu irmão? É que tem sido muito difícil, tal como na época de Davi, encontrar esse pasto. E tem pessoas que atravessam o deserto, vão para uma igreja, vão para outra, atravessam a montanha, vão para o lado, vão para outro, saem do Recanto, vão para Samambaia, saem da Samambaia, vão para Taguatinga, saem de Taguatinga, vão para outro lugar, e não encontram. O grande problema é que existe a ausência de pasto. Existem muitas terras e até existe pasto por aí, mas é um pasto ruim, é um pasto que não é verdejante, é um pasto que não tem qualidade, e as águas que se oferecem por aí é só agitação, é só bater de boca, é só bater de pé, é só bater de avivamento falso. Não tem genuíno evangelho, não tem genuíno pasto, não tem pregação da palavra de Deus genuinamente falando, e as pessoas vão comendo, comem, mas essas pessoas não se satisfazem. Sabe por quê? Porque é aquele tipo de comida que incha, mas não tem valor nutritivo. É aquele alimento que até enche a barriga naquele momento, mas na meia hora depois, 1 hora depois, 2 horas depois, a pessoa tem mais fome do que no início. Sabe por quê? Porque não tem valor nutritivo nenhum. É igual você comer um macarrão instantâneo. Você pode ficar saciado dentro de uns 30 minutos, mas depois você sente fome de novo, porque ali não tem valor nutritivo para você. Meu querido, não se afaste do pasto verdejante, não se afaste da palavra, não se afaste da pregação do evangelho. Escolha um lugar onde exista pasto que alimente a sua alma. Escolha um lugar onde exista tranquilidade da graça, do amor e da misericórdia do Senhor, para que você possa ter acesso a ela. Ah, meu irmão, não fique encantado com muito agitar das águas. Não é no agitar das águas que existe o avivamento. Não é no agitar, não é. Sabe por quê? Eu vou provar para você que não é no agitar das águas que existe o genuíno avivamento, que existe o genuíno poder do Espírito, que existe um genuíno arrependimento, que existe a genuína graça do Senhor Jesus. Quando você chega, quem aqui já pescou? Quem aqui já pescou? Quando você chega num lugar onde as águas fazem muito barulho, ou se movimentam muito rápido, você logo descobre uma coisa, é que você vê ela correndo com muita velocidade, muito agitada. Pergunta: sinônimo de lugar profundo ou de lugar raso? Raso. Porque se a água está fazendo barulho, é porque ela está batendo em alguma coisa, geralmente em pedras. E se ela está batendo em pedras, é porque tem pedras logo ali. Então, são águas rasas.
nos lugares onde há mais profundidade, você ouve menos barulho das águas, você vê menos agitar das águas. O profeta Ezequiel vai dizer para a gente que o segredo não está com as águas nos tornozelos, o segredo não está com as águas nos joelhos. Não, o Senhor não quer uma vida cristã rasa para você. O Senhor quer para você águas mais profundas. É na profundidade que está o mistério do Senhor para a tua vida. É na profundidade das águas, é nas águas mais tranquilas que o Senhor tem bênçãos para você. É por isso que o profeta Ezequiel, ele vai andando, e à medida que ele vai andando, as águas vão se tornando mais profundas, 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 até onde chega um lugar onde ele é encoberto pelas águas. E quando você for encoberto pelas águas, aí, meu irmão, você pode nadar nesse oceano do Espírito, você pode nadar nessas águas, porque é nas águas tranquilas e profundas que existe a graça e a misericórdia do Senhor para a sua vida. Mas o salmista continua, e ele diz, no versículo de número 3, refrigera a minha. A NVI traduz assim, ó: restaura-me o vigor. Essa é a parte A do versículo. Restaura-me o vigor, ou refrigera a minha alma. Quando o pastor conduzia o rebanho para lugar tranquilo, o intuito do pastor era fazer as ovelhas se alimentarem, como eu já disse, e fazê-las recobrar a força. Porque no final do dia, o que as ovelhas tinham de fazer? Quando terminava o dia, ele saiu de manhã cedo, tirou as ovelhas do aprisco, levou para pastar. Quando terminava de pastar no final do dia, o que tinha que fazer? Voltar. Então, as ovelhas passavam o dia pastando, se refrigerando, descansando, porque mais tarde elas teriam que fazer o quê? Andar novamente. E na caminhada cristã é assim. Você caminha, 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 caminha. Quando você já não está aguentando mais, o Senhor fala para você: descansa aqui. Mas recobra o vigor. Recobra o vigor, porque você tem que andar mais. Recobra o vigor, porque ainda tem coisa pela frente. Recobra o vigor, porque você ainda vai andar mais, minha irmã. Recobra o vigor, porque você ainda tem muita coisa para viver, minha querida. Recobra o vigor, porque Deus ainda quer que você faça algo a mais para Ele nessa terra. Restaura-me o vigor. Deus nos dá a segurança de quando estivermos com a nossa alma abatida, nós podemos recorrer a Ele, e Ele vai restaurar o nosso vigor, Ele vai restaurar a nossa força, Ele vai nos fazer recobrar o ânimo. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer com que você ande mais um pouco. Você ainda tem muita coisa a fazer, e por isso o Senhor está fortalecendo a sua alma, fortalecendo a sua vida, fortalecendo a sua fé, fortalecendo o seu vigor espiritual. E se não fosse o fortalecer do Senhor, meu irmão, todos nós já teríamos parado essa caminhada cristã, porque nós já passamos, ou eventualmente podemos estar passando, ou se ainda não passamos, ainda vamos passar por momentos em que de repente você olha para a vida e diz da seguinte maneira: Senhor, eu quero parar, Senhor, eu não dou conta mais, Senhor, eu estou pensando em desistir, Senhor, eu não tenho mais forças para continuar. É nesse exato momento que o Senhor diz: meu filho, descansa, eu vou te levar no braço às águas
águas tranquilas, eu vou te carregar nos ombros para você descansar. Aí quando nós já estamos descansados, aí ele nos coloca no chão de novo e diz: agora caminha mais um pouco, porque você ainda tem muito pela frente. Isso aconteceu com o profeta Elias. Quando o profeta Elias chegou no momento de estresse espiritual e ministerial, ele foi para o deserto, e quando ele não aguentou mais andar, ele caiu e começou a dormir, e estava ali completamente desmaiado, faminto, cansado, sem forças, completamente desanimado, sem vigor, sem alegria. O que aconteceu? O que aconteceu? A Bíblia diz que veio um anjo, trouxe um pão para ele. Eu não sei onde aquele anjo arrumou aquele pão. Não me faça perguntas difíceis. Eu não sei se ele trouxe do céu. E se ele trouxe do céu, eu não tenho como te dizer se lá tem uma panificadora. Mas a Bíblia diz que um anjo trouxe alimento para ele, trouxe um pão, e disse assim: levanta-te, come, porque você ainda tem jornada pela frente. Aleluia. Levanta-te e come, e te anima, e começa a caminhar, porque você ainda tem muito pela frente, você ainda tem o que caminhar. Por isso, meu irmão, se está difícil a coisa, se está apertando a coisa, recorre ao sumo pastor, porque nele existe alimento, nele existe vigor, nele existe fortalecimento, nele tem pastagem verdejante, nele tem repouso e água tranquila para você caminhar mais um pouco. Mas não desista, não permita que Satanás faça você acreditar que é hora de parar. Pelo contrário, é hora de continuar. E se falta força, busque no Senhor o teu sumo pastor, porque Ele é aquele que está presente em todos os momentos e não te deixa em momento nenhum. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E o versículo 3, a segunda parte, diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Guia-me pela vereda da... Quem aqui sabe como é que um pastor guia suas ovelhas? Quem aqui sabe? Eu vou fazer a pergunta inversa. Quem é que sabe onde é que o vaqueiro vai conduzindo o gado? Gente, alguém aqui já morou em fazenda? Só uma, duas, três. Quem aqui já conduziu dessas pessoas? Quem aqui já viu ou teve a experiência de na fazenda conduzir um rebanho de gado? Onde é que o vaqueiro vai? Vai onde? E se tiver só um? Vai atrás. Eu vou perguntar de novo. Onde o boiadeiro, onde o vaqueiro vai quando está conduzindo o seu rebanho bovino? Vai atrás. Quando ele está conduzindo o quê? Não. Quando ele está conduzindo o quê? Boi. Mas você não é boi. Você é ovelha. E o modo de criar ovelha e de conduzir ovelha é totalmente diferente de qualquer outro animal. Você não é boi. Você não é vaca. Você é ovelha.
Ai, meu irmão, que coisa bela. É que o pastor que conduz a ovelha, ele vai sempre na frente. Ele vai na frente. Ele não vai atrás, ele vai na frente. E deixa eu dizer uma coisa a mais para vocês. A ovelha conhece o seu pastor pela voz, conhece o cheiro. Eu vou provar para você na Bíblia. Fica dizendo aí na sua cabeça que eu sou herege, não. Mas a ovelha conhece o seu pastor pela voz. Olha só. Quando as ovelhas passavam por um lugar onde só cabia uma ovelha, que tinha lugar, tem lugar ali em Israel, em alguns penhascos, que só dá para passar uma ou duas ovelhas no máximo, pela largura, é muito estreito. E a estratégia dos pastores de ovelhas é ir falando, ou ir cantando à frente, e as ovelhas vão ouvindo a sua voz e vão fazendo o quê? Seguindo. As ovelhas chegam ao ponto de, se possível, passar uma de cada vez. Faz fila indiana. Mas vai seguindo o quê? A voz do pastor. Se tiver que entrar assim, vamos imaginar que tem que ir para lá. E não tenha caminho para cá, só tenha para lá. E as ovelhas começam. A que está aqui atrás pode até não estar vendo o pastor que já virou. Mas ela está ouvindo a sua. E ela sabe em que direção está a voz do pastor. O seu animal doméstico não reconhece a sua voz? Não reconhece o barulho do seu carro? A ovelha também. Só que a ovelha de maneira mais especial. Porque a ovelha se apegava com o pastor. Então abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 10. Aleluia. Capítulo 10, versículo 3, olha o que a Bíblia diz. O porteiro, versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua. A ovelha ouve a voz do pastor. Agora, antes de você ler o restante do versículo, olhe para cá. Olhe para cá. É que o pastor, ele tinha um cuidado e um amor assim tão grande com a ovelha, que eu descobri que os pastores davam nome àquelas ovelhas mais queridas. E àquelas mais peraltas. Ele dava nome às ovelhas. E o pastor dava nome às ovelhas? Dava nome às ovelhas. E ele sabia diferenciar? Sabia diferenciar. E o pastor que tinha 21 ovelhas, sabia diferenciar? Sabia. E o que tinha 100? Sabia também. Minha avó teve 21 filhos. Do mesmo pai. Está com 94 anos, viva, dura como uma pedra. Mas ela nunca confundiu nenhum. Chamava tudinho pelo nome. Pensou em chamar 21 pelo nome? Tá. O pastor conhecia cada uma das ovelhas. As chamava pelo nome. Tiago, eu quero prova bíblica.
o porteiro, o pastor, abre-lhe as portas e as ovelhas ouvem a sua. Ele chama as suas ovelhas pelo e as leva para. Versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai atrás ou na frente delas? Adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ah, meu irmão, sabe por que eu fico alegre? É porque o salmista está dizendo que Deus está indo na frente, meu irmão. O salmista está dizendo que Deus está indo na frente. Você acha que ele se esqueceu de você, não é? Mas ele não esqueceu coisa nenhuma. Ele te chama pelo teu nome e te diz: tu és meu, eu não esqueci de você. Eu sei do que você está passando, eu sei da tristeza que está no teu coração, mas eu te chamo pelo teu nome, eu te amei, eu te escolhi, e tu és meu, tu és minha. O pastor conhece a sua ovelha, e ele vai adiante delas. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai na frente. Essa é a garantia de que a gente tem, que a gente não vai pisar em lugar em falso, e que a gente não vai cair no abismo, porque Ele já foi na frente, e Ele não vai nos chamar para o precipício de maneira alguma. Ora, se o Senhor vai atrás, que perigo que é para as ovelhas. Ovelha não enxerga direito, ovelha tem a visão muito pouca. Aí o pastor está indo atrás, conduzindo, igual, já pensou se ele estivesse conduzindo igual se conduz gado? Ei, boi, ei, boi, ei. Vai conduzindo e vai batendo. Não, ele não vai fazendo isso. Não é assim que o pastor conduz, batendo no rebanho, igual o boiadeiro vai fazendo. Não, ele vai só chamando, ele vai na frente. Ele vai na frente, porque se ele vai atrás e de repente aqui tem um lugar que faça teu pé tropeçar, ele não está vendo, e ele está te conduzindo, e aí de repente ele vai até dizer: olha, cuidado aí, mas é tarde demais, a ovelhinha já está lá na frente e vai cair. Ele não vai atrás, meu querido, ele vai à sua frente. Tenha certeza de que à sua frente vai o Senhor dos exércitos, o Senhor que cuida de você, o seu pastor, aquele que não te falta, mesmo na hora da adversidade, mesmo na hora da tribulação. Ele está diante de você, ele está cuidando de ti, diz a palavra do Senhor. Versículo 5: mas as ovelhas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Versículo 5 de João 10. É voz estranha? A ovelha não seguia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O vínculo da ovelha com o pastor era tão grande. Quem aqui tem animal doméstico? Deixa eu ver. Quem já viu seu animal triste na ausência de alguém que ele tem uma ligação muito grande? Quem já viu um animal doméstico entristecido? A ovelha era assim. A ovelha era assim. A ovelha tinha uma ligação tão forte com o pastor, uma comunhão tão grande, que na ausência do pastor, as ovelhas nem sequer se alimentavam direito. Deixavam de se alimentar, às vezes passavam fome e algumas até morriam. Sentindo falta de quem? Pastor. O que o salmista está dizendo? É que não dá para viver sem esse pastor. O Senhor é o nosso pastor e não dá para viver sem Ele. Não dá para viver sem Ele. A vida sem esse pastor não tem sentido. A vida sem Jesus não tem sentido. Nós vamos morrer de fome, nós vamos ser atacados,
nós vamos perecer. Nós precisamos ter comunhão com esse pastor. Nós precisamos ter intimidade com Jesus. Nós precisamos estar ligados com Ele. A questão era tão séria, que às vezes, quando a pessoa já tinha uma certa idade, ela sempre pegava o mais jovem da sua família, para cuidar da ovelha, junto com ele, para criar intimidade com a ovelha. Porque quando ele viesse a faltar, quando ele morresse, tinha quem? Tinha aquele jovenzinho que estava lá cuidando das ovelhas, ou seja, as ovelhas não iam sentir. Essa é a ligação da ovelha com o pastor, é algo fenomenal, é algo muito grande. Por isso Davi, o mais jovem da sua casa, estava cuidando das ovelhas. E já tinha uma certa ligação com elas. Ele provavelmente começou a cuidar muito cedo daquelas ovelhas. Provavelmente, acredito eu, na época em que havia ele mais outra pessoa cuidando do rebanho. Mas não sei o que aconteceu com essa pessoa. O certo é que aquelas ovelhas ficaram tão apegadas com Davi, que a Bíblia só nos fala do Davi cuidando daquelas ovelhas. Mas o que a Bíblia está dizendo é que essas ovelhas, elas criam uma intimidade tão grande com o pastor, que elas não seguem o estranho, porque não reconhecem a voz do estranho. A pergunta é: será que nós conhecemos de verdade a voz do Senhor? Porque se nós não temos intimidade com o Senhor, nós não vamos conhecer a sua voz. Se nós não temos intimidade com o Senhor, nós não vamos conhecer o seu cheiro. Se nós não temos intimidade com o Senhor, nós não vamos conhecer quando Ele está perto. Se nós não temos intimidade com o Senhor, nós não vamos saber quando Ele está juntinho de nós. Quando você tem intimidade com alguém, você conhece, você sente, você sabe que ela está por perto, você sente o seu perfume. Olha, eu senti o perfume do meu amado, eu senti o perfume da minha amada, ela está por perto, a sua presença é real, ela está bem pertinho daqui. Quando a ovelha, ela sentia o cheiro, ou ouvia a voz do seu pastor, ela sabia se o seu pastor estava perto, ou se o seu pastor estava longe, se seu pastor estava se distanciando, e se aquela voz ia ficando cada vez mais fraca, era porque o pastor estava se distanciando. Sabe o que a ovelha fazia se ela estivesse solta? Ela ia seguindo aquela voz, ela ia seguindo aquele pastor, porque ela não queria ficar longe do amado da sua alma, ela não queria ficar longe daquele que a protegia. E eu não consigo entender como é que existem cristãos que conseguem viver a vida cristã sem estar perto do Senhor, sem sentir saudade da voz do pastor, sem sentir saudade do cheiro do seu pastor, sem sentir saudade do pastor da sua alma, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que não nos deixa em momento nenhum, está sempre conosco. Aí nós temos cristãos superficiais, que fazem parte do rebanho, mas não tem intimidade com o pastor. Nessa noite, meu querido, nessa noite, minha querida, nessa noite você, meu irmão, que assiste-nos pela internet, Deus quer que você se achegue mais. Deus quer essa ovelhinha distante mais próxima dEle. Deus também anseia pela tua presença, desejando a presença dEle. Deus quer contemplar em você alguém que tenha saudade dEle. Deus quer contemplar em você alguém que vibra quando sente a presença dEle. Deus quer contemplar em você alguém que chora quando sente que Ele está por perto. Existem momentos na nossa vida cristã que a gente dobra os joelhos
E parece que a gente sente Deus tão longe. O céu parece que é de bronze. E a gente chora e parece que... Vocês já tiveram aquele choro seco, aquele choro amargo? Aquele choro que você chora, mas que você... Parece que sente algo amargo, algo seco dentro de você. A saliva não desce, a boca fica seca. As lágrimas descem. Mas aí tem um momento que depois de você chorar, aí você sente algo especial perto de você. Aí você começa a chorar agora um choro diferente, porque agora você começa a sentir a presença de Deus na sua vida. E você começa a chorar, não sabe por quê? Mas é porque você está sentindo uma presença diferente. Ah, meu querido, não tenha dúvida. É nessa hora, o Senhor está pertinho de você, te consolando. O Espírito Santo está enxugando as suas lágrimas. Ele está juntinho de ti, dizendo: meu filho, chora, porque as tuas lágrimas estão sendo colhidas. Aí é nessa hora que você começa a derramar as últimas lágrimas. Aí você começa a parar de chorar. Aí você levanta. Parece que está tudo resolvido. Você não sabe o que aconteceu. Meu querido, sabe o que foi? Foi o bálsamo de Gileade que Deus derramou sobre a tua vida. É o pastor de Israel que te colocou no colo e tratou de você, acariciou a tua vida, acariciou a tua alma e te deu conforto para você passar por essa prova que você está enfrentando. Esse pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por você. Deixa eu voltar para o Salmo 23. Mas o versículo de número 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da... Mesmo que eu ande por um vale de trevas. Trevas? Que hora que é essa mesmo? Que hora que é essa? É a hora do rebanho voltar para casa. Está de noite. Era isso mesmo, era tarde, já estava escurecendo. Ei! A ovelha tinha ido cedinho. Pastou o dia inteiro, aí ia escurecendo. Quando ia escurecendo, o que acontecia? Antes, na verdade, não era quando escurecia, na verdade era quando o calor do sol ficava menos intenso ali por volta das 4, 5 horas, aí ele começava a voltar, só que a trajetória era demorada, então pegava o quê? O período da noite, voltando, para onde? Para onde? Para o aprisco, para casa. Voltar pelo mesmo caminho, pegando momento de trevas. Eu disse para vocês que Israel assim, é cadeia de montanha, o vale do Jordão, e depois outra cadeia de montanha, e depois planície. Então, quem tinha que atravessar isso aí, meu irmão, às vezes passava tarde da noite em lugar tenebroso, aprisco, penhasco, lugar perigoso, escuro, você não vê nada, não vê luz nenhuma. Aí vinha a preocupação. E o salmista parece que está passando por um momento difícil, e ele diz assim: ainda que eu tenha que voltar para o aprisco, para a casa do Senhor, e ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha que passar por perigo, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tem lanterna? Por quê? Porque isso aqui eu conheço? Não. É simplesmente porque o Senhor está
Porque o Senhor está, o simples fato de o Senhor estar com você ou com as ovelhas era fato suficiente para as ovelhas ficarem tranquilas. Mesmo escuro, a ovelha não enxerga no claro, vai enxergar no escuro. A ovelha não enxerga bem no claro, vai enxergar no escuro? Não enxerga, meu irmão. Mas ela ouve o quê? A voz do pastor. Meu irmão, não se preocupe. Existe um vale através do qual todos nós vamos passar um dia. E para chegar na casa do Senhor, do outro lado, na eternidade, em qualquer momento desses aí, nós vamos passar por um vale. Mas não se preocupe. Mesmo no vale da sombra da morte, esse pastor não te desampara. Eu quero terminar em 5 minutos, eu vou pular algumas coisas aqui. Mas a Bíblia diz: não temerei mal algum. A ovelha é o animal mais temeroso que tem. E o crente é também assim. Jesus está com ele. O profeta já disse para ele: a vitória é tua. Mas ele está com medo. Com medo de enfrentar a vida. Mas sabe o que o Senhor quer colocar no teu coração hoje à noite? Segurança. Porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Não tema mal nenhum, porque Ele está com você. Você está com medo, mas o Senhor está dizendo: não tenha medo, porque eu estou com você. Xaradanassubicantarabaço. A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado era assim, ó. Todos sabem que o cajado ele vem nesse formato e quando chega aqui ele faz assim, ó. O cajado tinha 3 funções. Alguns falam de 2, outros 3. Mas o cajado tinha algumas funções. É que quando era noite, se alguma dessas ovelhinhas no trajeto ficasse com a sua lãzinha presa em algum lugar, ou tropeçasse, quase caísse e ficasse ali penduradinha, primeira função do cajado, aquele círculo você acha que é para quê? Em vão, é? É não. Ele ia, encaixava na ovelha e puxava a ovelha. Doía? Às vezes doía. Era puxada só pelo cajado, doía às vezes. Mas a primeira função era uma função resgatadora. A outra função do cajado é que aquela varinha era usada às vezes para ir triscando na perninha da ovelha. Até porque tinha algumas ovelhinhas desobedientes. Sempre tem no rebanho as ovelhas mais peraltas. Está ouvindo, o pastor está falando lá na frente, está guiando por um caminho, mas a ovelhinha não está ouvindo, não está seguindo o restante. Conta-se a história de um pastor que foi visto, uma das caravanas saiu de uma determinada região, estava passeando pelo deserto, e ali eles viram um pastor de ovelhas, numa determinada região, pediram para parar para tirar fotografias, e aí eles viram, sabe o quê? Eles viram um determinado pastor colocar a ovelhinha no colo, quebrar a perninha dela, e as pessoas começaram a ficar zangadas com aquela situação. Não tem ninguém aqui que possa proteger esses animais.
Aí depois, antes das pessoas chegarem próximo, o mesmo pastor começou a enfaixar a perninha da ovelha. Parece que estava brincando com aquilo. Quando indagado sobre aquilo, o pastor teve que falar: olha, na verdade essa ovelhinha aqui já quase morreu várias vezes, porque ela sempre se afasta do rebanho. E da última vez, na semana passada, ela foi encontrada por sorte. Vieram me trazer ela e já tinha deixado até de ter esperança de encontrá-la, quando encontraram a ovelhinha e me trouxeram. Por isso eu estou fazendo isso. Sabe o que aquele pastor fez depois? Porque ela está com a perninha quebrada, você acha que o pastor vai colocar ela para andar? Não. Ele acabou de enfaixar a perninha da ovelha, sabe o que ele fez? Colocou a ovelhinha peralta nos ombros e começou a carregá-la. Tem momento que o Senhor Jesus faz isso comigo e com você. Ele dá uma batidinha da perninha e a gente não entende. Ele bate do outro lado, a gente não entende. Daí, às vezes, pode ser necessário que ele quebre a sua perninha, para que você entenda que você tem que estar andando, ouvindo a voz do seu pastor, do pastor da sua alma, Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu vou terminar, não vamos nem entrar no versículo 5 e 6, vamos terminar no 4. Mas sabe qual é a outra função da varinha, do cajado? Uma é puxar, a outra é ir tocando nas suas pernas, para ir guiando, para disciplinar. A outra função do cajado é proteger. Quem aqui já ouviu a história de Davi? E Davi teve de enfrentar o quê? Um leão? E o que mais? E um urso. E com o que você acha que, na hora do aperto, o pastor enfrentava esses animais? Não era com funda, não. Funda Davi usou para derrubar o gigante que estava lá parado. Mas o animal que estava se movimentando, ele tinha que ter algo com que ele pudesse ter agilidade. Sabe o que era? Era o cajado. Na ponta do cajado, na ponta de cá do cajado, ela é um pouco pontiaguda. É a parte que vai tocando o chão. Essa parte é a parte que o pastor utiliza para se defender contra algum animal que queira arrebatar alguma ovelha do seu rebanho. O Senhor nos consola, o Senhor nos corrige com a sua vara e o Senhor nos protege com a sua vara. Por isso, não fique triste quando o Senhor corrigir você. Se Ele corrigir você, é porque Ele ama você. E quando ele chegava no aprisco, o que ele ia fazer? Ia contar todas elas. E se ele percebesse que mesmo de noite estava faltando uma, ele voltava para buscar. E é por isso que eu quero terminar dizendo que o Senhor não abre mão de você. O Senhor não abre mão de você. O Senhor não abre mão de você. E se você não ouvir a voz do Senhor, e não vier ouvindo a sua voz, e ficar lá, e não ficar dentro do aprisco, eu quero dizer para você, Ele vai te buscar, e vai te trazer para dentro do aprisco, porque Ele ama você, e Ele quer que você fique dentro desse aprisco, porque Ele morreu pela sua vida. Glória ao nome do Senhor. Vem cá, pastor Luiz. Glória ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, em qualquer momento, saber que nós podemos contar com o sumo pastor da nossa alma. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, irmãos. Graças a Deus. É assim que Deus faz, né?